Torno de alguma coisa. E a segunda lei de Napoleão Hill, da lei do triunfo, é o objetivo definido. Então, a importância dela. E na sequência, as pessoas que caminharam, seguiram a obra de Napoleão Hill, que defendem a obra, carregam a obra de Napoleão Hill até hoje, eles trouxeram o objetivo definido como a primeira lei realmente para se alcançar o triunfo. Como eu comentei a semana passada, a gente pode pegar todo o dinheiro que existe no mundo e dividir em partes iguais, e esse dinheiro, em 10 anos após, ele volta a ficar na mão dos mesmos. Por que na mão dos mesmos? Porque são aquelas pessoas que têm um objetivo definido, sabem o que querem, seguem toda uma estratégia. Aquela história, às vezes as pessoas vão chegar em você, bater a mão nas suas costas e falar: "Ai, você tem sorte, nossa, você tem sorte". Não, não é questão de sorte. Quem vai falar para você que tem sorte é uma pessoa de mindset fixo. Porque a pessoa de mindset fixo, ela não aceita o esforço, ela acredita que você tem que ser dotado de um dom, de uma capacidade. Agora, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela tem o esforço como tudo para ela alcançar as coisas. Para ela alcançar é o esforço, é a regra. Porque senão, não tem como você atingir um objetivo. Você pode não saber nada, mas você pode aprender. Você tem essa capacidade de aprender. Você tem a capacidade de mudar a sua história. Você tem a capacidade de construir a história que você quer. Agora, você quer ser protagonista da sua história ou você quer ser vítima? O protagonista, ele vai e faz acontecer, ele escreve a história dele, ele define o objetivo, ele sabe da importância de ter o objetivo definido. A vítima, ela fica: "Ai, meu Deus, ai, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim. Nossa, onde já se viu? Ai". Aí ela olha para uma pessoa e a pessoa vai em busca do que ela quer realmente. Ai, aquela pessoa tem sorte. Ai, ela já nasceu com aquele dom. Não, não é isso, gente. O que acontece é que nós aprendemos tudo na vida e nós estamos aqui para evoluir. Agora, basta dizer, você quer evoluir ou você quer ficar sem evoluir? Então, por isso que eu estou desenvolvendo essa série de lives para alcance o sucesso na vida com a importância de você ter objetivos definidos. A semana passada eu falei da importância realmente do objetivo. Hoje eu quero saber, eu quero trabalhar o tema estabelecendo objetivos. E para estabelecer objetivos, nós temos 5 passos. 5 passos. Eu vou dar uma conotação para vocês, vocês jamais vão esquecer disso. Porque vocês não têm a obrigação de saber nomenclaturas difíceis, certo? Mas existe uma técnica chamada SMART. Vocês lembrarem da TV Smart, vocês jamais esquecerão dessa técnica SMART. O que tem essa técnica SMART? Na verdade, é você o S é de específico. O seu objetivo, ele tem que ser específico. O M é de mensurável. Você tem que saber se esse objetivo, ele é capaz de ser alcançado. Você vai conseguir mensurar ele? Como você vai precisar
mensurar para você definir esse objetivo. Ele é alcançável? Ele tem que ser literalmente alcançável, mas tem determinado tempo para você alcançar. Agora, ele é relevante? Para que que você quer esse objetivo? O que que ele vai lhe trazer de relevância na sua vida? E o mais importante de tudo é você, toda vez que você estabelecer um objetivo, você tem que definir um prazo determinado para você alcançar esse objetivo, para você chegar nesse objetivo. E a nossa vida, às vezes, nós vamos terminar, vamos alcançar um objetivo e nós já vamos estabelecer novos objetivos. Por quê? Nós somos num processo de evolução. A evolução tem que ser constante. A evolução é constante. Então, fica comigo até o final, que vocês vão entender toda essa estrutura. A gente sair do primeiro item, que é da especificidade. Quando você pega e determina esse objetivo, você tem que saber se ele é específico. É um objetivo específico? Como você vai saber? Ah, de repente, ai, eu quero ser rico. O que que é ser rico para você? O que que você ganha com sendo rico? Qual é a especificidade desse objetivo seu? Ele está dentro de um contexto? Tem como você tem que esclarecer, saber que, poxa, espera aí, meu objetivo ele tem que estar dentro de uma realidade, dentro de uma realidade. Não adianta você querer uma coisa que não tem como. Tá, não é específico. Espera aí. Ah, pá, pá, é específico. Tá. Por exemplo, você está com um problema aí hoje. Vamos pegar a parte de emagrecimento, que fica mais fácil, às vezes, até da pessoa entender. Tá, beleza. Você quer emagrecer. Mas você quer emagrecer quantos quilos? Você tem que definir. Ele vai ter que ser específico. Ele vai ter que ser específico. Ali você vai saber quantos o que você vai eliminar de peso. Você vai ter a especificidade dele. Ah, não, aqui dá, está dentro de um parâmetro. Aí, a partir do momento que você analisou que ele é específico, ah, não, ele é específico, aqui eu consigo também. Agora, qual meta? Você tem que estabelecer uma meta, analisar todas as metas que você vai estabelecer para você alcançar isso. Então, dá para entender o que que é um objetivo específico? Além de específico, ele tem que ser justo. Você vai se comprometer com ele? Você vai se comprometer? Tem certeza? Não adianta também você chegar num objetivo que você não está totalmente parado, você não está acostumado a fazer nada. Então, por exemplo, dentro do emagrecimento, você vai ter N coisas para você fazer. Você vai ter que cuidar da sua alimentação, você vai ter que ir no médico. Você vai analisando toda essa estrutura. O que que você vai analisar suas perdas e ganhos dentro dessa estrutura. Aí você vai realmente constatar, não, é específico. Eu estou dentro dessa especificação aqui, eu defini essa especificação minha, eu vou. Agora, o segundo aspecto, ele é mensurável? Como é que você vai conseguir medir isso? Como é que você vai analisar a sua evolução dentro de se você está dentro da característica, você está no ritmo certo, se você vai conseguir ali, ele vai ser mensurável? Ah, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos numa semana. É mensurável você emagrecer 10 quilos numa semana?
você foge muito dessa situação. Então, o que que você tem que fazer? Analisar friamente. Não, ele é mensurável, tem que ser alguma coisa que você realmente tem capacidade de fazer. Não existe forma: "Ah, eu quero ser rico". "Ai, você vai ficar rico do dia para a noite?" Só se você jogar na loteria. E olha que é difícil, hein. Olha, você vê o vai ver a quantidade de as possibilidades de chances de para você ganhar numa loteria. Analisa essa possibilidade. É isso que vai chegar na parte mensurável do objetivo. Tem que ser alguma coisa que você realmente vai conseguir medir se você está no caminho certo, se você vai precisar. De repente você começa, mas de repente você precisa fazer algum ajuste. Você vai ter que você começou, mas aí você fala assim: "Pô, mas não está dando certo aqui. Não está dando certo aqui, eu tenho que fazer uma correção". Quando você vai em busca de algo, dificuldades aparecerão. Agora essas dificuldades, elas serão as atribuições que você darão a ela. Ou elas irão te paralisar, ou elas irão te motivar. É você que vai decidir. Dentro dessa parte da mensuração de um objetivo, é muito importante você estar atento nisso, você prestar atenção. Por isso que você tem que traçar você vai ter tem um objetivo específico. Você definiu, você olhou toda a especificidade desse objetivo, você definiu, aí você vai partir para analisar, você vai definir as metas, tal, tal, vai analisar aquele plano ali, ver se é realmente mensurável, se você está no caminho certo, se você vai conseguir realmente mensurar isso. Beleza. Aí você chega na terceira parte. Na terceira parte, poxa, específico, mensurável. Agora você tem que ser extremamente realista. Ele é alcançável? É alcançável. Não adianta você querer pegar um negócio que ele está muito distante. Beleza, mesmo que você comece, mas tem que ter um tempo, você vai ter que entender a distância de que está isso aí. Ou não é alcançável? Ó, está fora da realidade. Aqui não dá. Bom, eu vou ter que precisar de quem? O objetivo, para mim, quando eu estabeleci, eu já analisei se a especificidade dele, eu vou analisar se ele é mensurável. Quando você analisa se ele é mensurável, você vai depender. É só de você que depende? Ou não, eu vou precisar de mais pessoas. Eu vou precisar de mais pessoas. É aquela história. Como? Quem e quando? Você precisa de alguém? Você vai precisar de ajuda de alguém para você caminhar em direção a esse objetivo? Então você tem que procurar isso. Eu tenho que superar uma fraqueza minha, então eu tenho que fazer um determinado ajuste aqui para que eu possa continuar. Tá. Não, mas aqui, ó, vai depender, eu dependo de muita coisa, eu dependo de uma coisa muito mirabolante, então ele não é alcançável. Opa, espera aí, eu tenho que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Pô, espera aí, qual o ajuste que está me faltando para que esse objetivo se torne alcançável? Para quando? Aí você vai analisar, começa tudo de novo, analisar, específico, de repente, na hora que você acreditou que ele era específico, estava faltando determinada coisa, estava faltando determinada coisa. E e fala assim: "Poxa, aqui então faltou isso, tal".
eu vou olhar novamente, eu preciso fazer um ajuste dentro da especificação minha aqui, eu vou fazer um determinado ajuste. Se eu fizer esse determinado ajuste, eu posso continuar. Aí a hora que você vai continuar, você vai passar novamente pelo aspecto de mensurar. De repente, o seu erro estava na sua mensuração. Você tem que corrigir. Por isso, tudo que você faz não pode ser planos engessados, porque ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, ao longo das metas que você estabeleceu, você vai ter que fazer ajustes. Se for um negócio totalmente engessado, você não consegue fazer ajuste, não consegue fazer ajuste. Aí você tem que deletar, excluir e falar assim: "Pô, não deu certo, eu vou começar tudo de novo". Ou não deu certo, você vai paralisar, você vai ficar totalmente paralisado, ou você volta a fazer a análise e falar assim: "Não, espera aí, eu estava aqui", analisar onde deu errado ali para você corrigir. Porque, quando você chega nessa parte do alcançável, você tem que analisar se as metas que você estabeleceu para você alcançar esse objetivo, se elas estão te impulsionando ou se elas estão te paralisando. Por isso que a gente sempre se preocupa em estabelecer metas pequenas, pequenas. Não adianta você estar com o seu objetivo lá na frente e já acreditar que você vai entrar de uma vez, que você vai alcançar ele de uma vez. Tá, beleza. Quando você partiu em busca daquele objetivo, você também não pode ficar focado diretamente lá no resultado final. Não, você tem que ir nas suas etapas, nas suas metas. Você alcança uma meta pequena, você vai dando prazer para o seu cérebro, ele vai se acostumando com aquilo, você comemora essas realizações. Você comemora essas realizações e vai, e vai, e vai. Sempre, 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 realmente, Silmara, viva o momento do processo. E até minha esposa falou um negócio para mim esses tempos, é o seguinte: só alcança o sucesso quem suporta o processo. Aí dentro dessa parte que eu falei até agora, de específico, mensurável, certo? E alcançável. Você tá dentro, você consegue, você suporta, você está suportando todas essas etapas? Você está suportando? Por isso que a gente fala, metas pequenas, não queira estabelecer metas ousadas. Por exemplo, você nunca: "Ah, eu nunca caminhei", você vai querer caminhar 10 quilômetros na primeira vez? Lógico que não. Começa a caminhar pouca coisa. Ah, você comia demais, você vai querer parar de comer de uma vez toda? Não. Analisa, começa assim, ó, coisas que alcançáveis mesmo, que você vai conseguir cumprir aquelas metas. Não põe meta mirabolante não. Por quê? Você vai ficar vai se frustrar, você vai se decepcionar quando você estabelece metas mirabolantes. Se você estabelecer metas realistas, metas alcançáveis, aquilo vai te dando prazer. Aquilo vai te dando prazer, vai ficando mais leve, a sua jornada, a sua caminhada em busca desse objetivo, ela vai se tornando leve, ela vai se tornando leve, e você vai conseguir ir. Chega num determinado ponto, você fala assim: "Ah, mas espera aí, meu objetivo está muito longe ainda". Só vive o propósito quem suporta o processo. Realmente, realmente. Só vive o propósito quem suporta o processo. Qual que é o seu propósito quando você define o seu objetivo? Porque aquilo que eu disse, propósito a gente escolhe. Tem gente que fica esperando descobrir um propósito, mas você não tem que descobrir, você tem que escolher um propósito
e seguir adiante desse propósito. E realmente você só vai viver esse seu propósito se você suportar realmente o processo, que às vezes dói. Toda decisão às vezes dói, porque de repente é uma coisa que você tem tanto prazer, tinha tanto prazer, e que para você continuar, para você ir atrás desse objetivo, você vai ter que abrir mão, aquilo dói. Então, você vai ficar ali. Aí você fala assim: "Poxa, mas meu objetivo, ele está tão distante". Mas espera, você quer analisa todas as metas que você já superou, tudo, tudo, tudo. Agora, espera aí. Não fica preocupado só em alcançar o objetivo, mas vê a situação que você se encontrava quando você estabeleceu aquele objetivo, o quanto você se distanciou daquela situação, o quanto você já se distanciou daquela situação que você se encontrava naquele momento. Isso é que você vai falar: "Pô, não, eu estou no caminho certo. Olha, eu estava parado lá, eu estava estacionado. Ah, eu estava com isso. Aí eu consegui fazer isso, eu já estou aqui, eu já caminhei, já caminhei, caminhei". Eu já afastei do seu ponto. Gente, o primeiro passo jamais irá te levar ao seu objetivo final. Pode ser que ele não te leve ao seu objetivo final, você dá o primeiro passo, mas bota na sua cabeça o seguinte: com certeza o primeiro passo, ele irá te tirar de onde você estava. Isso só vai sair daquele ponto se você se sujeitar a dar esse primeiro passo. Agora eu gostaria que vocês dissessem para mim no chat, está fazendo sentido para vocês? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu estou abrindo esse momento para alguma pergunta para quê? Eu já falei de específico, da relevância, do da mensurável e alcançável. Tem mais 2 itens ainda para mim falar para vocês. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Analisa. Você tem um objetivo? Você desde a live passada, você já pensou em estabelecer um objetivo para você? Você tinha um sonho que você quis transformar ele em realidade? E para você transformar esse sonho em realidade, você tem que estabelecer um objetivo. É muito importante quando a gente tem um objetivo definido. Mas, às vezes, a gente fica com tanta expectativa, que isso pode frustrar. E você tem que controlar essa frustração. Como? Realmente, vou voltar de novo, metas pequenas para se ir alcançando, dá prazer. Em determinada hora você vai falar assim: "Ai, mas meu objetivo está longe ainda". Mas, poxa, espera aí, mas eu estava lá naquela situação, quando eu decidi, olha só, olha o quanto eu já caminhei do momento da decisão, olha o quanto eu já caminhei, olha o quanto eu caminhei. Isso é importante, isso é muito importante. Você tem um objetivo, ele é específico, ele é mensurável, ele é alcançável, você já fez essas 3 análises. Você está indo em busca dele? Mas esse tudo que você está fazendo, tudo que você está fazendo, nós estamos entrando no quarto aspecto, é o aspecto da relevância. Relevante, smart, smart. Já falamos do S, do M, do A, agora nós vamos falar do R.
É relevante? Você você estabeleceu os seus objetivos, mas eles estão alinhados aos seus valores? Porque é muito importante você ter esse objetivo alinhado aos seus valores. E por quê? Quando você tem ele alinhado, cada passo que você dá, ele tem que ser significativo para você. Lembra quando eu disse na primeira live? Se você tem um sonho, a primeira pessoa que tem que acreditar nesse sonho é você. Você não pode esperar alguém acreditar nesse sonho por você. O sonho é seu, o sonho é seu. E se você não torna esse sonho em objetivo, ele será simplesmente um sonho. Então você tem que sempre ter isso em mente. Você tem definição dos seus valores? Você tem aqueles valores, você sabe qual é o seu valor maior que você não abre mão dele, certo? Quando você estabeleceu esse objetivo, você viu chegou nesse aspecto da relevância, e se você vai analisar realmente se ele está alinhado realmente aos seus valores. De repente, pode ser que tenha que você vai falar assim: "Poxa, mas para mim continuar nessa jornada aqui, eu vou ter que abrir mão desse valor". Poxa, mas será que eu tenho coragem de abrir mão desse valor? Será que eu tenho coragem realmente de abrir mão desse valor para que eu possa continuar? Não, ele não vai ferir o meu valor, beleza. Mas espera aí, aqui nesse valor, o que que eu posso fazer para contornar e eu não ferir esse meu valor? O que que eu posso fazer? Você vai olhar toda a sua relevância ali, ele está relevante? Ele tá te valorizando? Poxa, você já está nessa caminhada, você está nessa caminhada, é tudo que você tem que analisar, são 5 aspectos fundamentais para que você realmente alcance o que você determinou. Específico, mensurável, alcançável, relevância. Ele é relevante? Poxa, espera aí, ó, eu tô aqui, eu tô emagrecendo, o que que você está ganhando com o emagrecimento? Você está ganhando saúde, você está ganhando autoestima, isso tudo são relevâncias. E está alinhado aos seus valores? Tá, tá, porque se você a partir do momento que você está em busca do seu objetivo, ele está alinhado aos seus valores. Está alinhado aos seus valores? Siga em frente. Está faltando, você volta lá, se quantas vezes for preciso. Você falar assim: "Olha, poxa, espera aí, eu ainda tenho minhas dúvidas, pô, eu tenho que analisar friamente, friamente, analisa friamente. Para de novo, quantas vezes for preciso". Existe uma premissa que diz: "Ai, fazer para dar certo". Não, você tem que fazer até dar certo. Jamais faça para dar certo. Faça até dar certo. "Ó, eu fiz agora nesse momento, não deu certo". Você vai parar ou você vai voltar e fazer até dar certo? Aí que tá, aí que tá. As dificuldades, elas aparecerão em todas as nossas jornadas, todas as nossas jornadas. Aí, você tem que quando você se depara com a dificuldade, você fala assim: "Ah, essa dificuldade está me colocando mais distante do meu objetivo". Mas espera aí, ela vai me motivar ou ela vai me paralisar? Não, eu não posso me sentir paralisado.
Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo uma análise da situação. Você tem que ter aquele seu plano. E outra coisa, não adianta largar isso só na cabeça. Isso tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Tem que estar lá no papel. Por quê? Você vai acompanhar. Você vai acompanhar. Você vai olhar para aquilo lá sempre ali e falar assim: "Nossa, tá aqui, ó". Quando eu defini, eu vi que ele era específico. Eu tô quando está no papel, você tem mais possibilidades de mensurar, saber que você realmente está no caminho certo. Você está vendo ali no papel que é literalmente alcançável aquele objetivo. Nossa, olha só, eu fiz tudo certinho, ele vai ser alcançado. Você fez ali e tal, você continua, você continua, você continua. Mas você vai chegar. Você está com ele ali, você está com ele traçado, você está com as etapas, você está com as metas a serem cumpridas, você cumprindo as metas e está indo, e está te levando, está te dando relevância, está te dando relevância, ele continua alinhado aos seus valores, não tem nada que está te tirando desse alinhamento, você está indo, você anotou. Agora, você anotou nesse papel, você está vendo que você isso aí, de repente, você está fazendo toda essa estrutura, primeiramente, você está estabelecendo ela todinha no papel. O passo a passo seu para você ir caminhando. Mas quando você já está fazendo isso aí, você já tem que estar imaginando na sua cabeça e visualizando o seu objetivo final. Você vai usar a visualização, porque a visualização, ela irá te motivar para continuar em busca dessa jornada. Aí, nós vamos chegar no T. O T é de tempo. Você tem que ter um tempo, você tem que ter um prazo determinado para você alcançar esse objetivo. É um objetivo de curto prazo, é um objetivo de longo prazo. É um objetivo de médio prazo ou é um objetivo de longo prazo? Você vai analisar esses prazos. Não, esse objetivo aqui, porque não pensa que você vai analisar um único objetivo. Tudo isso você vai fazer com todos os seus objetivos. A vida, nós temos que ter vários objetivos na vida, não tem? Ou você vai ficar só atrás de um único objetivo? Você vai parar de viver? Aquele ali já te satisfaz? Ou você vai chegar lá, você vai falar assim: "Não, o meu objetivo de curto prazo é esse. E esse objetivo de curto prazo eu consigo alcançar ele em 3 meses. Ah, em 6 meses". Ele é um curto prazo. Não, eu quero um obje esse é de médio prazo. Ah, esse é objetivo aqui é para 1 ano, 2 anos e tal, tal. Mas você tem que ter os seus objetivos de longo prazo. Onde você vai querer estar daqui 5 anos? Onde você vai estar querer estar daqui 10 anos? Como você vai querer a sua vida para os próximos 5 anos? Tempo é fundamental, porque se você não dá tempo para esse objetivo, o que que vai te motivar a ir atrás? Não, esse objetivo não, ele é de curto prazo, esse aqui eu consigo. Ah, eu quero fazer um curso aqui, esse curso eu tenho que fazer ele em 3 meses. O que que eu preciso fazer para começar esse curso que ele vai de 3 meses, que é um curso você vai analisar, esse curso, ele é específico para mim? Vai me ajudar no quê? Você vai analisar a especificidade dele. Mas eu vou conseguir mensurar a minha evolução com esse curso? Não, beleza. Eu vou alcançar o fim, a capacidade que eu quero?
É a evolução que eu quero com esse curso? Beleza. Mas esse curso ele tá relevante para você? Tá. Ah, ele é um curso de 3 meses, então tá, você se dedica aqueles 3 meses ali e você vai fazer. Tem um prazo específico determinado, porque se não tiver, mesma coisa, a mesma coisa, você começar a ler um livro, você vai pegar e falar você vai começar a ler o livro, você não vai estabelecer um prazo para você ler esse livro, você vai demorar 1 ano, 2 anos para você ler o livro ou você vai estabelecer um prazo? "Olha, eu vou ler tantas páginas por dia". Ah, esse livro aqui tem 200 páginas. Se eu ler 10 páginas por dia, eu vou ler esse livro em 20 dias, tá? A importância do tempo, do prazo determinado. Você lembra que eu falei para vocês? Principalmente esse é um dos aspectos mais importantes, é quando a gente dá um prazo específico para que isso aconteça. Ah, eu vamos voltar lá na parte do emagrecimento. Não, eu quero eliminar 10 quilos. 10 quilos, tal, 10 quilos, eu vou emagrecer esses 10 quilos em 3 meses. É mensurável? É alcançável? É específico? Você está específico. Você quer emagrecer 10 quilos. Você mensurou ele. Você vai estabelecer o prazo. É 3 meses? 3 meses vai dar 3 quilos e pouco por mês. Eu acredito que é totalmente alcançável. Uma meta de 3 quilos mês, né, seu Silmara? Smart TV, vocês não vão esquecer disso nunca mais. Smart, específico, o S. O M, mensurável. O A, alcançável. O R, relevante, relevância. E o T, de tempo. Leva essa ferramenta com vocês para tudo que vocês forem especificar de objetivos. Não adianta se você não fizer isso, essa análise. Smart. Dentro da técnica, dentro dessa técnica, se você analisou todos esses aspectos no papel, o que compete você ir para a execução? Desculpa. Você vai. Você analisou, você colocou no papel, você começa a executar. Começou a executar. Quantos de vocês já fizeram? Os que estão aqui. Vocês já fizeram? Vocês já transferiram isso para um objetivo de vocês para o papel? Seguiram? Eu coloquei no meu e-book. É, a sua especificação. Você é bem específico na área de emagrecimento, por isso que eu te perguntei. Se a pessoa estabelecer 10 quilos, é mensurável? É alcançável em 3 meses, em 90 dias? Dá um toque para mim aqui. E se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Estou aqui para responder a pergunta. Você, se quiser, que vai assistir gravado, se vai assistir gravado, segue o Roberto Pacola Oficial, me manda um direct lá se tiver alguma dúvida, se você quiser esclarecer alguma coisa. Roberto Pacola Oficial no Instagram. Sim, logicamente, logicamente. Interessante. Se tiver dedicação. Se tiver dedicação. Tudo, 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 tudo
mesmo você fazendo essa análise de smart para saber se é coisa, você vai ter que entender que você vai ter que ter a sua dedicação, você vai ter que ter o seu comprometimento, você vai ter que ter a sua disciplina, e isso tudo segue. Isso é uma maneira, essa técnica smart é uma maneira, mas tem as coisas que tem que estar aliada a essa técnica, senão não dá certo. Para nada na vida da gente dá certo. Para nada dá certo. Se você não tiver determinação, se você não tiver comprometimento, muitas vezes você vai ter que desenvolver a capacidade de se tornar resiliente, suportar. Senão, tudo requer esforço, tudo requer determinação. Agora, se você acredita e analisou tudo e dá certo, parte para cima. Pode ser que você encontre dificuldade. Pode ser que na primeira tentativa sua, tentativa não, essa palavra tentativa você já deixa meio claro para o seu cérebro que pode dar certo e pode não dar certo. Você está tentando. Pode ser que na sua caminhada algo aconteça de errado e você tenha que dar a mesma coisa, se você está indo, você está caminhando, está caminhando. E o próximo passo seu, você vai cair dentro de um buraco, o que você tem que fazer? Muitas vezes a gente tem que recuar. A gente recua para quê? Para ganhar impulso e, de repente, pular esse buraco. Às vezes tem determinadas situações na vida da gente que a gente tem que saber a hora de recuar, de avançar e de recuar. Não, nesse momento está sendo fundamental um recuo para que tudo continue, para que dê certo. Eu tenho que recuar nesse, olha, eu tenho que desviar 1 grau aqui para a esquerda, 1 grau para a direita, eu tenho que desviar, para que eu faça a correção da rota novamente. Co tudo. A mesma coisa. "Ai, ai Pacola, nossa, você repete demais isso". Um sonho que não for transformado em objetivo, ele sempre será um sonho. Você não transformou em objetivo, você está sonhando. "Ah, mas sonhar não paga nada". Exatamente. Vai chegar a determinado tempo da sua vida, você vai falar assim: "Nossa, olha, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter sido diferente". Não, não adianta você ficar lamentando, não adianta você lamentar. Por quê? Passado você não altera, passado você não altera. Você não vive o futuro antecipadamente, você não vive o futuro antecipadamente, você vive o agora. E lembre-se, as histórias que você irá contar amanhã, você está escrevendo elas agora, nesse exato momento. Nesse exato momento você está escrevendo a sua história. E aí eu te pergunto, que história que você quer escrever? Essa história é de um protagonista? É de uma pessoa que sempre transformou seus sonhos em objetivos? É de uma pessoa que sempre buscou os seus objetivos? Sempre teve direção para isso?
Você vai chegar lá na frente e vai sempre contar a mesma história. "Ah, eu tentei, não deu certo. Ah, eu fiz isso, não deu certo. Ah, eu fiz aquilo, não deu certo". Tá. Quantas coisas você já começou na sua vida e parou, e parou? Às vezes estava tão próximo e você parou. Porque de repente parou por quê? Porque às vezes você não buscou uma ajuda especializada. Você pôs o seu orgulho, pôs a sua vaidade em primeiro lugar. Existe uma história que um minerador, ele investiu toda a fortuna, ele investiu dinheiro para fazer extração de ouro. E ele foi extraindo o ouro para recuperar o investimento, e tal, até a certo ponto estava dando certo, estava caminhando, e ele estava ali. Mas de repente, chegou num ponto, não conseguia mais extrair ouro, não conseguia mais extrair ouro. Aí ele pegou e desanimou e vendeu a mina de ouro dele para um sucateiro. Ele vendeu por uma quantidade lá que não satisfazia ele, tal, e simplesmente ele ele simplesmente pegou, abandonou, e o sucateiro que comprou, o dono do ferro velho que comprou, ele foi procurar uma ajuda especializada. Ele falou: "Gente, se esse povo até aqui tirou óleo, por que tirou ouro, por que que parou de tirar?". Aí ele chamou um especialista, um geógrafo, para fazer a análise. Aí o geólogo foi, fez a análise, cobrou pelaquela análise e falou pro dono da mina: "Pode começar a cavar aqui que daqui para frente vocês vão extrair muito ouro daqui para frente". Mas o que que aconteceu? Ah, porque tem um fenômeno chamado veias de ouro, que chega nas falhas ali, chegou naquele determinado ponto de falha, que dá um certo espaço de falha para depois começar a ter o veio do ouro de novo. Mas por quê? O primeiro simplesmente achou mais fácil desistir e vender para o sucateiro. O sucateiro foi procurar uma ajuda especializada. Por isso que na nossa vida, nós temos que estar procurando ajuda. Tudo que você vai fazer, você tem que saber se você vai precisar de alguém para te ajudar. Você tem uma certa dificuldade, vai procurar uma pessoa especialista naquela dificuldade, para te ajudar a superar aquela dificuldade. Nós não podemos pôr o nosso orgulho, a nossa vaidade acima das coisas. Achar que: "Ah, não, eu aprendo. Ai, deu, não vai dar mais". Não, procura uma ajuda especializada. Se a partir do momento que a ajuda especializada falar para você: "Não, aqui realmente deu o que tinha que dar", deu o que tinha que dar, aí você sim, começa uma nova jornada. Mas nós temos que estar em constante evolução. Olha, analisa, vê o tempo, como a velocidade de informação que nós temos hoje, a velocidade de informação, nós temos que estar sempre aberto a essa velocidade. A mesma coisa, você pega um determinado aparelho, ele vem com várias aparelho de celular, ele vem com várias versões e vai mudando. Ai, porque é o 10, é o 11, é o 12, é o 13, é o 14, porque é uma constante evolução.
E nós temos que, às vezes, imaginar que precisamos estar sempre numa constante evolução. Ai, exatamente, Cláudio, exatamente. As pequenas metas funcionam como degraus de escada, que te levam ao topo do mais alto edifício. Com certeza. Por isso que tem que ser metas pequenas. É como perfeito, gostei dessa colocação. Eu adorei essa colocação. Você não vai subir numa escada e já pôr o pé lá no último degrau. Você não tem que subir degrau por degrau? Degrau por degrau? É isso a nossa vida. A vida, muitas vezes, ela tem altos e baixos. Ah, quando você está no alto, você é fácil. É fácil estar lá no alto? Não. Qual que você passou para chegar lá? Você não teve que ter resiliência? Você não teve que desenvolver sua capacidade? Como você foi capaz de chegar lá, você não é capaz de chegar novamente? Lógico que você é capaz. Nós somos capazes de qualquer coisa. Nós somos capazes de qualquer coisa. Passinho, passinho de cada vez. O seu passo, qual que é o tamanho do maior passo seu? Você não esforça muito quando você quer dar um passo muito longo? E se você dá aquele passo compassado, que você está indo, constante, naquele o passo a passo, tudo na vida tem passo a passo. A evolução das pessoas, a evolução da confeitaria, a evolução de restaurante, de chefes, eles não seguem receita, eles não vão aprimorando as receitas deles. Não existe um passo a passo. O objetivo é como um mapa. Quando você define um objetivo e você estabelece ele com todas essas regras, você passou a ter um mapa, é o mapa da sua orientação. É o mapa da sua orientação. E você tem que seguir aquele mapa. Quando você vai viajar, você não conhece o determinado lugar, você não liga o GPS, e ela fica para você: à esquerda e a próxima direita, a tantos metros, um obstáculo, tá. Daquele jeito, não é? Então, existe todo um processo. Então, analisa, faz, joga o seu objetivo no papel, analisa essas 5 ferramentas, a SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e o prazo determinado, o tempo. Aí você imagina que aquilo tudo que você pôs ali no papel, aquilo é o seu GPS, certo? Aquilo é o seu GPS, é a sua orientação. E fica fácil de você enxergar. Até faço uma sugestão para vocês. Existe uma ferramenta que às vezes a gente usa, que chama-se Carta ao Futuro. Carta ao Futuro. Hoje é 13 de novembro de 2023. Escrevam uma carta como se você estivesse em 13 de novembro de 2024, contando como foi o seu ano que passou. Aí você conta. Olha, em 13 de novembro, lá em 13 de novembro de 2023, eu assisti uma live do Pacola, que o Pacola falou na importância, na como se define objetivos e tal, e ali eu fiz.
E olha, eu alcancei isso, alcancei aquilo, tal, tal, você vai contando. Conta, mas conta como se você já tivesse contando, vivido todo esse processo, toda essa história. Isso se chama-se carta ao futuro. Lacra essa carta e vai abrir naquela data específica. Você pega lá, você está em 13 de novembro de 2024 e você abre essa carta. Mas você escreveu ela hoje, como se estivesse contando a história lá no futuro. Escreve. E depois você analisa daqui um ano, a hora que você for ler, você vai ver que 75% das coisas que você escreveu ali aconteceram na sua vida. Mas treina isso para fazer. Isso chama-se carta ao futuro. Carta ao futuro. Faça a sua carta ao futuro. Pode ter certeza que 75% das coisas que você escreveu ali aconteceram. Mas escreva como se você tivesse vivido tudo realmente. Aí que tá. O que que você quer viver? Olha só que barato isso aí. Como você quer estar daqui um ano? Você escreve. São transformações que nós temos na nossa vida. Nós temos a oportunidade de ser melhor do que ontem, sempre. Nós temos que procurar sempre ser melhor do que ontem. E nós temos que praticar uma coisa chamada gratidão. Gratidão, nós devemos agradecer tudo. As pessoas, às vezes, determinada coisa acontece com ela, e a primeira reação da pessoa é reclamar, reclamar. Ai, de repente você está viajando e quebra seu carro, e você já fica nervoso, e se você já reclama. Mas se você parar e respirar, e analisar da seguinte maneira: "Poxa, espera aí, quem sabe é Deus que está me livrando de alguma coisa que poderia me acontecer lá na frente. Será que eu não estou tendo um livramento nesse momento?" Mas é muito mais fácil, às vezes, reclamar, não é mais fácil reclamar? Agora, essa reclamação vai adiantar? Eu acho que não. Reclamar 2 vezes a mesma coisa. Então, para e analisa. Você, de repente, pode ser a pior coisa que acontece, você fala assim: "Obrigado". Enxerga, porque por pior que seja a situação, se você parar e analisar friamente, alguma coisa de positivo você vai tirar dela. Tem, tem, tem. É só questão de você analisar. É só questão de você analisar. Respira. Quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro. Baixa, calma. Quando você acalma, a solução vem. Não adianta você querer tomar uma decisão de cabeça quente. Respira. Determinada situação. Respira. Quando você já faz isso, você já está dando uma oxigenação para o seu cérebro. As coisas vão se acalmando e você começa a ter raciocínio para você analisar as possíveis soluções. As possíveis soluções. Porque você não reclamou, você parou, você respirou. De repente, até naquela situação, você acabou agradecendo.
porque poderia estar te livrando de alguma coisa lá para frente, certo? Nós vamos continuar com essa série de lives. Semana que vem nós teremos outro tema. Mas hoje, a primeira live, nós abordamos a importância de ter objetivos definidos. Hoje nós abordamos como nós definimos esses objetivos. A definição desses objetivos. Você usar uma técnica chamada SMART, onde você vai saber se ele é específico, se o seu objetivo é específico, se ele é justo, tudo, se ele é mensurável, se ele vai ser alcançável, se ele vai ter relevância você alcançando ele, o quanto que ele vai ser relevante, se ele está alinhado aos seus valores. E, principal de tudo, ele é um objetivo de curto prazo, ele é um objetivo de médio prazo, ou ele é um objetivo de longo prazo? Analise sempre dessa maneira. Nós temos que ter objetivos de curto prazo, de médio prazo e objetivos de longo prazo. Desculpa, tá? Agora eu pergunto para vocês, fez sentido para vocês tudo que eu disse? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você que está assistindo, eu já disse, siga Roberto Pacola no Instagram, Roberto Pacola Oficial, tudo junto. Quer tirar alguma dúvida, me manda um direct. E nós estaremos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? E carreguem, eu gostei dessa que o Cláudio deixou aí para nós. Estou até copiando aqui já para me salvar. As pequenas metas funcionam como degraus, escada que te levam ao topo do mais alto edifício. Aí que está. Você tem coragem de subir os degraus que forem necessários para você chegar no topo? Você vai se comprometer em subir cada degrau dele? Quando você começa a subir esse degrau, você já se imagina lá no topo, no último? Isso te dá energia? Isso te dá motivação? Lembra? Com todas essas técnicas, ainda começa a fazer a da visualização. Façam essa da carta ao futuro. Vocês vão ver o quão relevante é quando a gente faz essa carta ao futuro. Lembre-se, passado é a história. O futuro é uma promessa. O hoje é um presente e nós adoramos receber presente. Portanto, viva o agora, viva o hoje, viva cada instante como se ele fosse único. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.